Lição 163. Não há morte. O Filho de Deus é livre. Morte é um pensamento que toma muitas formas, frequentemente não reconhecidas. Pode aparecer como tristeza, medo, ansiedade ou dúvida, como raiva, ausência de fé e falta de confiança, preocupação com os corpos, inveja e todas as formas em que o desejo de ser como tu não és possa vir tentar-te. Todos esses pensamentos não passam de reflexos da adoração da morte como salvador e doador da libertação. Encarnação do medo, anfitrião do pecado, Deus dos culpados e Senhor de todas as ilusões e enganos, de fato, o pensamento da morte parece poderoso, pois parece manter todas as coisas vivas dentro da sua mão ressequida, todas as esperanças e desejos no seu domínio maléfico, todas as metas percebidas somente por seus olhos que não veem. Os fracos, os impotentes e os doentes curvam-se diante da sua imagem, acreditando que só ele é real, inevitável, digno da sua confiança, pois somente ele virá com certeza. Todas as coisas, com exceção da morte, são vistas como incertas, rapidamente perdidas por mais difícil que tenha sido obtê-las, inseguras em seus resultados, aptas a falhar as esperanças que outrora geraram e a deixar um gosto de pó e cinzas em seu rastro, ao invés de aspirações e sonhos. Porém, pode-se contar com a morte, pois ela virá com passos certos quando tiver vindo o momento da sua chegada. Nunca falhará em tomar toda a vida como refém para si mesmo. Tu te curvarias diante de ídolos como esse? Aqui, a força e o poder do próprio Deus são percebidos em um ídolo feito de pó. Aqui o oposto de Deus é proclamado Senhor de toda a criação, mais forte do que a vontade de Deus pela vida, do que o amor infindável e a perfeita e imutável constância do céu. Aqui a vontade do Pai e do Filho é enfim derrotada e enterrada sob a lápide que a morte erigiu sobre o corpo do Filho Santo de Deus. Sem santidade na derrota, ele veio a ser o que a morte quis que ele fosse. O seu epitáfio, escrito pela própria morte, não lhe dê nome, pois passou ao pó. Diz apenas isso. Aqui jaz um testemunha de que Deus está morto. E ela escreve isso muitas e muitas vezes, e durante todo o tempo os seus adoradores concordam e ajoelham-se com as cabeças voltadas para o chão, sussurram medrosamente que é assim. É impossível adorar a morte sob qualquer forma e ainda escolher algumas que não apreciarias e ainda queres evitar. Embora acredites nas demais, pois a morte é total. Ou todas as coisas morrem, ou elas vivem e não podem morrer. Nenhuma transigência é possível, pois aqui, mais uma vez, vemos uma posição óbvia que temos que aceitar se quisermos ser sãos. O que contradiz inteiramente um pensamento não pode ser verdadeiro a menos que se prove que o seu oposto é falso. A ideia da morte de Deus é tão absurda que mesmo os insanos têm dificuldade de acreditar nela, pois implica que Deus outrora vivia e de alguma forma pareceu morto, aparentemente por aqueles que não queriam que ele sobrevivesse. Sua vontade mais forte conseguiu vencer a vontade de Deus e assim a vida eterna deu lugar à morte. E, com o Pai, morreu também o Filho. E adoradores da morte podem ter medo, e, no entanto, podem pensamentos como esses serem amedrontadores? Se eles vissem que o que acreditam é apenas isso, seriam instantaneamente liberados. E hoje, tu lhe mostrarás isso, não a morte, e renunciamos a ela sob todas as suas formas, agora para a tua salvação e a nossa também. Deus não fez a morte. Portanto, qualquer que seja a forma que assuma, ela tem que ser uma ilusão. Essa é a posição que adotamos hoje, e nos é dado olhar para o que vem depois da morte e ver a vida que está além. Pai nosso, abençoa os nossos olhos hoje. Somos os teus mensageiros e queremos contemplar o glorioso reflexo do teu amor, que brilha em todas as coisas. Vivemos e nos movemos só em ti. Não estamos separados da tua vida eterna. Não a morte, pois a morte não é a tua vontade. Nós habitamos onde nos colocaste, na vida que compartilhamos contigo e com todas as coisas vivas, para sermos como tu és e parte de ti para sempre.
Aceitamos os teus pensamentos como nossos e a nossa vontade é una com a tua eternamente. Amém. Magnífico. Vocês sabem que estava eu ouvindo a Helenice ler aqui e eu estava execrando uma pessoa que eu achava que não tinha nada a ver, que não estava nem nos nossos pensamentos hoje. E daí eu pensei, e o tempo todo ele fala isso, o tempo todo eu convido a morte, eu convido o ego, eu convido. E é interessante que daí a gente lembra e pensa assim, cara, não há morte, o Filho de Deus é livre. E essa pessoa, ela é Cristo para mim. Eu tenho que ver com amor ela. Sim. Porque fui eu que manifestei. E eu acho que ela é outra, é uma pira da mente achar que existe um outro ser. E é o ego se manifestando só pra gente conseguir acusar e atacar e ficar com raiva e ficar com ranço. Podendo, e a gente, é isso que o livre-arbítrio traz pra gente. A gente pode escolher. Espírito Santo, olhe essa coisa que está no meu coração. Olhe isso que está na minha mente. Eu te entrego. Eu te entrego porque eu estou cansada de pensar com o meu ego. Já deu. Exatamente. A gente cansa de pensar com o ego. Porque a gente vê como é idiota a gente pensar com o ego. Não é alegre. Exatamente. Não é alegre. E se não é alegre, não é Cristo. Não traz paz? Então já é Elvis. Já é.